Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepara para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente
porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim e a eles recorriam todos os dias que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio do dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízos. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas, e como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos, escondidos, a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os 2 velhos gritaram também com ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-na pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os seus servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os 2 velhos, cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim,
Entrou ela com 2 servas, fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho, e eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o seu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os 2 juntos? Ele respondeu: Debaixo do lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar a meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho.
replicou Daniel. A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva, naquele dia, uma vida inocente. Palavra do Senhor. que tenha de andar por valas tenebrosas, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Perfumais a cabeça e o meu cálice transborda.
habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. 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 Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. A grande diferença entre uma visão metafísica da fé em relação à humanidade e uma visão meramente materialista, utilitarista,
é que a história faz parte da nossa existência, mas acreditamos, na perspectiva da metafísica, na perspectiva da fé, que Deus nos chama à mudança de vida e que essa mudança de vida é necessária e é possível, porque Deus nos ama. Como escutávamos no Salmo, ainda que passe por vales tenebrosos, não temo, porque vós estáis comigo. E o que vemos nas duas leituras de hoje, quer da casta Susana, quer desta mulher adúltera, é precisamente essa confiança em Deus, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele viva. Quer que ele se converta e viva. Deus ama-nos e quer a nossa vida, preocupa-se connosco. Não nos quebra, não termina a nossa existência como vingança ou como castigo. Deus quer a nossa salvação e tudo faz para isso. Numa perspectiva meramente humana e utilitarista, se algo está estragado, põe-se de lado. Se alguém faz mal, é excomungado, é expulso, é cancelado, é acabado, porque fez mal uma vez. Não há possibilidade de redenção numa perspectiva meramente humana da existência da nossa existência. Não há redenção, porque eu sou a referência, eu sou o centro do mundo e tudo aquilo que vai contra aquilo que eu penso está errado e tem de ser eliminado. Esse é aquilo que a sociedade atualmente continua a apresentar-nos, esse modelo de eliminação daqueles que pensam de maneira diferente, de escondimento daqueles que são diferentes, de aniquilação dos adversários. Ora, numa perspectiva cristã, queremos que todos possam crescer e desenvolver-se. Queremos que todos possam encontrar o caminho no meio de dificuldades, no meio de enganos, no meio de obstáculos, no perdão, porque Deus nos perdoa. E só assim é que a humanidade pode existir verdadeiramente, nesta dimensão do perdão e da reconciliação. E hoje é difícil encontrarmos causas de reconciliação, porque sem Deus, de facto, não há essa possibilidade de reconciliação. Sem fé, não há possibilidade de redenção. Sem a dimensão espiritual, não há possibilidade de redenção. Estamos condenados. E estamos condenados à infelicidade, estamos condenados à autodestruição. E Deus não quer isso. E por isso vem sempre ao nosso encontro, constantemente, trazendo a sua graça, trazendo o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Vem sempre ao nosso encontro para que possamos descobrir que outro caminho é possível. Jesus não diz nada não os censura, não os condena, não os rejeita, mesmo aqueles que estavam a condenar esta mulher, só diz: os perfeitos, quem for perfeito, pode então condenar esta mulher, pode apedrejar esta mulher. E o que eles acabam por perceber é que não são perfeitos, ninguém é perfeito. Somos todos imperfeitos, somos todos frágeis, somos todos pecadores, mas é a graça de Deus que nos salva, que nos renova, que nos transforma e que nos santifica. E por isso podemos ser santos, estamos a caminho de ser santos, estamos em processo de aperfeiçoamento toda a nossa vida. Pode ser cansativo, sim, uma vida toda a tentar ser melhor, é cansativo,
Mas é isso que vale a pena, porque cada dia é uma aventura, cada dia é uma oportunidade de reconstruirmos a nossa vida, de refazermos a nossa vida, de criarmos algo novo, porque Deus, em nós, dá essa força. Nestes dias, antes de iniciarmos a solenidade mais importante da nossa fé cristã, não deixemos a oportunidade de nos colocar diante de Deus e de acolher a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, para que a nossa vida seja transformada e para que possamos, assim, transformar o mundo. Senhor, amor dos vossos servos, para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus, nosso Mestre, que se compadeça de nós, como se compadeceu da mulher que lhe apresentaram, e digamos humildemente: Bom pastor, ouvi-nos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus acompanhe sempre os pastores da Santa Igreja e lhes ensine o acolhimento, a compaixão e o perdão, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus conduza nos caminhos do bem os governantes das nações e guie por sendas direitas todos os que constroem a paz, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus acompanhe os que são acusados injustamente e livre das calúnias os que não podem defender-se, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus perdoe aos pecadores que se arrependem,
e lhes prepare a mesa no banquete eterno. Oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus mostre a sua bondade aos peregrinos deste santuário e os livre de todo o mal que os cerca. Oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Senhor Jesus, vinde em auxílio da nossa fraqueza com o poder do vosso perdão e atendei a nossa prece, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto de penitência corporal a alegria dos nossos corações purificados. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis à vossa aliança, não vos afastais de nós. Antes, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabeleceste entre vós e a família humana um vínculo novo, tão forte que nada o poderá destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e de graça, para que, dócil à ação do Espírito Santo, a vós se converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova em Cristo,
e dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvam no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de toda vaia em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo. Olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós, no corpo e sangue de vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, deste-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se nas nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a última ceia, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu-lhe e deu-lhe dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho e, de novo, dando-vos graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício do vosso Filho, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos em Cristo num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros em alma e coração, com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo José,
Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na vossa morada celeste, com a Virgem Santa Maria, São José, os apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mártir e com os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à vossa misericórdia, para que, na nova criação, finalmente libertos da corrupção e da morte, possamos cantar sem fim o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pela vossa bondade tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício,
Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Livrai de todo o pecado, Senhor, este povo suplicante, de modo que, vivendo santamente, seja salvo de toda a adversidade, por Cristo nosso Senhor. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.